Olá, que bom estarmos juntos novamente neste canal que traz a mensagem da Palavra de Deus a você, a sua família e a todos aqueles que nos prestigiam assistindo essas nossas mensagens. O que fazer quando Deus prova a sua fé? Nós vamos descobrir isso juntos, lendo a Palavra de Deus e meditando através dela. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 22, a partir do verso 1 até o 18, vai nos dar um caminho, uma ajuda para entendermos essa pergunta. O que fazer quando Deus prova a nossa fé? Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele lhe respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora seu filho, seu único filho, chamado Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então, Abraão disse a teus servos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Estou aqui, meu filho Isaque. Perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde estão o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar, arrumou a lenha e depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Estou aqui. Então o anjo disse: Não estenda a mão contra o moço, não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso no mato pelo chifre. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, pelo que se diz até os dias de hoje: no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste teu único filho. Com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. Olhando para esse texto, quero tirar junto com você lições de o que fazer quando Deus prova a nossa fé. Deus quer abençoar a mim, Deus quer abençoar você. No entanto, muitas vezes Ele precisa nos preparar, formar o nosso caráter, para então
nos abençoar. Isto é necessário porque as bênçãos de Deus, elas são tão poderosas que derramá-las em uma pessoa despreparada pode acontecer um desastre. O método que Deus usa para nos preparar, provando a nossa fé, pode ser de várias maneiras, pode ser de várias formas. E nesse texto, eu quero compartilhar com você 3 experiências de Abraão que vai nos entender a passar pela prova, a suportar as provas. Porque estes princípios que eu vou apresentar prepararam Abraão, formou o caráter de Abraão, para então ele ser uma pessoa usada por Deus. Em primeiro lugar, dedique a Deus toda a sua vida. Dedique a Deus tudo em primeiro lugar. Os versículos 1 e 4 diz isso. Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma teu filho, teu único filho Isaque, vai à terra de Moriá. Ou seja, Deus falou para ele: dedique seu filho, ofereça seu filho. Eu não sei o que Deus pode pedir para você para provar a sua fé. Eu creio que Ele não vai te pedir um filho como Ele fez com Abraão. Mas Ele pode te pedir algo. Ele pode pedir algo para você, não porque Ele queira aquilo, não porque Ele precise daquilo, mas como uma forma de provar a sua fé. E é interessante que nós aprendemos neste primeiro princípio de dedicar a Deus toda a sua vida, porque olha que interessante, Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. E você lendo esse texto sobre a história de Abraão, você vai ver isso. Sara, sua esposa, também não tinha filhos. Imagine uma situação dessa. Um homem com 100 anos, uma mulher também próxima dessa idade e sem ter filhos. E quando Deus abençoa eles com um filho, logo em seguida pede esse filho como sacrifício. Você faria isso? Deus disse a Abraão que através de Isaque geraria uma grande nação, e Abraão obedeceu. Abraão teve que fazer uma escolha, que muitas vezes eu e você precisamos fazê-la também. Obedecer a Deus, e isso iria custar a vida do seu filho, e ele iria perder a esperança, perder o filho, ou proteger o filho, desobedecendo a Deus. O que você faria se Deus provasse a sua fé com algo, não um filho, mas com algo que você julgasse impossível de abrir mão daquilo? Mas Abraão, ele nos ensina nesse primeiro princípio que ele, além de obedecer a Deus, a obediência veio junto com a fé. Ele creu. Ele falou: não, se Deus com 100 anos me deu um filho, Ele pode fazer qualquer outra coisa. Quando sua fé for provada, dê prioridade a Deus. Creia no poder, no milagre. E isso nos leva ao segundo princípio: obedecer a Deus em tudo. Não é mais ou menos. Não é talvez. O versículo 5 a 10 vai dizer isso. Olha a frase que Abraão falou para o seu filho. Primeiro ele fala para o servo: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Isso é fé. Se Deus estava pedindo Isaque como sacrifício em um holocausto, como que ele diria uma coisa dessa? Vamos lá adorar e depois voltaremos. E depois ele fala para Isaque. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. E Isaque falou: fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? E ele responde para o filho: filho, Deus proverá
o cordeiro para o holocausto. Sabe o que se chama isso? Uma palavrinha de 2 letras: fé. Fé. Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados, muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nos falta a fé, porque nos falta a obediência. Abraão, ele era um ser humano como qualquer um outro. Isaac era seu único filho, mas ele teve que aprender a obedecer, a ter fé. Você obedece a Deus quando Ele manda você fazer alguma coisa? Ou você fica titubeando ali? Ou você fica questionando Deus? Mas Deus, você vai me pedir isso? Poxa, Deus, levei tantos anos para conseguir isso. E agora que eu estou numa boa, você vai me pedir isso daí, Deus? Você já parou para pensar sobre isso? E aí vem o terceiro princípio. Tenha fé quando surgir as provas. O versículo de 9 a 12 nos ensina isso, que eu preciso ter fé quando surgir as provas. Meu pai, que é meu filho, respondeu ele, eis o fogo e a lenha, mas cadê o holocausto? Meu filho, Deus proverá. Fé. Fé quando surgir as provas. A Bíblia diz que você pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Use a sua fé para ser aperfeiçoada por Deus. Abraão sabia, ele cria que Deus providenciaria algo para a vida dele naquele momento. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, e oferecendo o seu único filho que recebera da promessa a quem havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Hebreus 11, de 17 a 19. Lá, já no finalzinho da Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, que é chamada a Galeria dos Heróis da Fé, vai falar de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu seu filho. O que fazer quando somos provados? O que fazer quando Deus prova a sua fé? Você já parou para pensar nisso? Em tempos de provas, lembrar das promessas de Deus é a melhor coisa. Em tempos difíceis, lembre-se que a fé precisa estar junto com a obediência. Há uma música gospel, que eu gosto até muito da letra dela, que diz: quando a fé é provada. Muito essa música quando diz que a nossa fé é provada. Você pode buscá-la na internet e ouvir a letra dessa música. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, montanhas. É a música, eu não lembro totalmente da letra dela, mas ela é essa música que eu quero deixar para você. Eu quero concluir essa nossa conversa, esse nosso aprendizado através de Abraão, um homem de 100 anos, mas que no momento dessa idade nos deixou uma grande lição. Deus vai colocar a minha e a sua fé à prova em cada fase da nossa vida. Eu não sei em que momento Ele vai te provar. Eu não sei como Ele vai te provar. Eu não sei o que Ele vai te pedir, qual o Isaac que Ele vai te pedir. Mas se Ele pedir, faça como Abraão. Ofereça. Abra mão. Porque o Deus
que está pedindo é o mesmo Deus que vai te abençoar. Nosso objetivo deve ser o de passar em todas as provas com fé, pela fé, porque a fé precede as bênçãos de Deus. Bênçãos humanas não pode substituir bênçãos divinas. Pense nisso. Pense nessa linda história bíblica sobre Abraão. O que fazer quando Deus prova a sua fé? Quando Deus prova a minha fé? Em primeiro lugar, dedique a Deus toda a sua vida. Dedique a Deus tudo o que você tem. Em segundo lugar, obedeça a Deus em tudo. Em terceiro lugar, tenha fé quando surgir as provas. Deus, Ele pode te pedir o impossível, mas o impossível para Deus é possível nas mãos dele. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. E através dessa mensagem, eu quero deixar essas lições para você. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei em que fase da vida você se encontra nesse momento. Mas uma coisa eu posso te garantir. Se você está passando por lutas, se você está passando por provas, creia no poder de Deus. Creia no milagre que Deus há de operar na sua vida. Que Deus possa continuar te abençoando, em nome de Jesus. E mais uma vez, agradeço você estar comigo sempre através dessas mensagens. E reitero o meu pedido que eu sempre faço. Se inscreva nesse canal, dê o seu link, compartilhe ele com outras pessoas para outras pessoas também serem abençoadas. O motivo de pedir para você se inscrever, compartilhar com outros é unicamente para abençoar pessoas através da palavra de Deus. Não vou ganhar nada tendo muitos seguidores. Não tenho essa pretensão. Mas o meu propósito, o meu objetivo é proclamar a palavra de Deus. E eu faço isso junto com você, multiplicando as bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe.